Seção 3ª. Do desporto e lazer. Artigo 200. O município fomentará as práticas desportivas formais e não formais, dando prioridade aos alunos de sua rede de ensino e à promoção desportiva das associações desportivas locais. Parágrafo 1º. O município incentivará o esporte amador para pessoa portadora de deficiência. Parágrafo 2º. O município incentivará o lazer, como forma de promoção social, e assegurará a utilização criativa, mediante oferta de exposições públicas para fins de recreação e execução de programas culturais e de projetos turísticos intermunicipais. Parágrafo 3º. Fica assegurada a participação democrática, na formulação e acompanhamento da política municipal do desporto e lazer. Seção 4ª. Do meio ambiente. Artigo 201. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se a todos, e, em especial, ao município, o dever de zelar por sua preservação e recuperação em benefício das gerações atuais e futuras. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade deste direito, incumbe ao município. Inciso 1º. Preservar e restaurar os processos ecológicos das espécies e dos ecossistemas. Inciso 2º. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do município. Inciso 3º. Fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Inciso 4º. Proteger os documentos e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem como os sítios arqueológicos, espeleológicos e paleontológicos. Inciso 5º. Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, somente sendo permitida alteração e supressão através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Inciso 6º. Proteger a flora e fauna, em especial as espécies ameaçadas de extinção, fiscalizando a extração, captura, produção, transporte, comercialização e consumo de seus espécimes e subprodutos, vedadas as práticas que submetam os animais à crueldade. Inciso 7º. Estimular e promover o reflorestamento ecológico em áreas degradadas, objetivando, especialmente, a proteção de encostas e dos recursos hídricos, bem como a execução de índices mínimos de cobertura vegetal. Inciso 8º. Promover o gerenciamento integrado dos recursos hídricos, diretamente ou mediante permissão de uso, adotando as áreas de microbacias e subbacias hidrográficas, comunidade de planejamento e execução de plano, programas e projetos. Inciso 9º. Promover a utilização do solo agrícola, que deverá obedecer ao conceito agronômico de capacidade de uso do solo. Alínea A. A caracterização da classe de capacidade de uso do solo será regulamentada por lei, obedecidos os critérios técnicos vigentes. Alínea B. As áreas, sem vocação agrícola, serão consideradas áreas de preservação permanente. Alínea C. A execução e conservação de estradas vicinais, municipais e estaduais, que são de competência do poder público, deverão observar as regras de conservação do solo e dos recursos naturais. Inciso 10. Controlar e fiscalizar a produção, a estocagem, o transporte e a comercialização de substâncias, e a utilização de técnicas, métodos e instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a vida, a qualidade de vida, e o meio ambiente, incluindo materiais geneticamente alterados para a ação humana e fontes de radioatividade. Inciso 11. Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Inciso 12.
exigir a realização periódica de auditoria nos sistemas de controle de poluição e de prevenção de riscos de acidentes nas instalações e nas atividades de significativo potencial poluidor, incluindo a avaliação detalhada dos efeitos de sua operação sobre os recursos ambientais, bem como sobre a saúde dos trabalhadores e de população diretamente exposta ao risco. Inciso 13. Criar parques, reservas, estações ecológicas e outras unidades de conservação, mantê-los sob especial proteção e dotá-los da infraestrutura indispensável às suas finalidades. Inciso 14. Promover ampla arborização dos logradouros públicos da área urbana, bem como a reposição e substituição dos espécimes doentes, ou em processo de deterioração ou morte. Inciso 15. Criar sistemas de monitoramento ambiental com a finalidade de acompanhar situação e tendências dos recursos naturais e da qualidade ambiental, física e social. Inciso 16. Garantir a todos o amplo acesso às informações sobre as fontes e causas da poluição e da degradação ambiental e, em particular, aos resultados das monitoragens e das auditorias. Inciso 17. Informar sistematicamente a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente, as situações de risco de acidente e a presença de substâncias potencialmente danosas à saúde no ar, na água de abastecimento público e nos alimentos. Inciso 18. Promover medidas judiciais e administrativas de responsabilidade dos causadores da poluição ou de degradação ambiental. Inciso 19. Buscar a contribuição de universidades, empresas, centros de pesquisas e associações civis e sindicatos, nos esforços para garantir e aprimorar o controle da poluição, inclusive no ambiente de trabalho. Inciso 20. Promover o desenvolvimento científico e tecnológico, visando ao uso adequado do meio ambiente. Inciso 21. Estimular o desenvolvimento e a implantação de tecnologia de controle e recuperação ambiental. Inciso 22. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais do município. Inciso 23. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação e recuperação do meio ambiente. Inciso 24. Assegurar a participação da sociedade civil nos processos de planejamento, decisão e implementação da política ambiental, através do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Parágrafo 2º. Os manguezais, as praias, os costões e a mata atlântica do território municipal ficam sob a proteção do município e a sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro das condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Parágrafo 3º. Aquele que explorar recursos minerais, fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão municipal de controle de política ambiental, na forma da lei. Artigo 202. O município, em convênio com o Estado, promoverá o zoneamento de seu território, definindo diretrizes gerais para sua ocupação, de forma a compatibilizá-la com a proteção dos recursos ambientais, considerando, no mínimo, as seguintes categorias. Inciso 1º. Área destinada à proteção de ecossistemas e de monumentos históricos, arquitetônicos, arqueológicos, paisagísticos, espeleológicos e paleontológicos. Inciso 2º. Áreas destinadas à implantação de atividades industriais. Inciso 3º. Áreas destinadas ao uso agropecuário, à silvicultura e a atividades econômicas similares, segundo suas vocações. Inciso 4º. Áreas destinadas ao uso urbano, incluindo turismo e lazer. Parágrafo 1º. O zoneamento de que trata este artigo terá a participação das associações civis e sindicatos. Parágrafo 2º.
A implantação de área ou polo industrial, bem como as transformações de uso, dependerão de estudo de impacto ambiental e do correspondente licenciamento. Parágrafo 3º. O registro de projeto de loteamento dependerá de prévio licenciamento, na forma da legislação de proteção ambiental. Parágrafo 4º. Os proprietários rurais ficam obrigados a preservar, ou a recuperar áreas inaptas para a agricultura, de acordo com o conceito agronômico de classe de capacidade do uso do solo. Artigo 203. O município, em sintonia com o Estado, estabelecerá restrições administrativas do uso de áreas privadas, com o objetivo de proteção de ecossistemas. Parágrafo único. As restrições administrativas de uso, a que se refere este artigo, serão averbadas no registro imobiliário no prazo de 1 ano, a contar de seu estabelecimento. Artigo 204. O município poderá participar de consórcios entre municípios objetivando a solução de problemas comuns, relativos à proteção ambiental. Artigo 205. O município, conjuntamente com o Estado, estabelecerá planos e programas para coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, urbanos e industriais, com ênfase nos processos que envolvem sua reciclagem. Parágrafo único. O lixo hospitalar receberá tratamento adequado e diferenciado. Artigo 206. Para localização, instalação, operação e ampliação de obras ou atividades de significativo impacto ambiental, é obrigatório, na forma da lei, o estabelecimento prévio de referendum popular e de audiências públicas. Artigo 207. Fica assegurado aos cidadãos, na forma da lei, o direito de pleitear referendum popular, para decidir sobre a instalação e operação de obras ou atividades de grande impacto ambiental, mediante requerimento à Prefeitura Municipal, subscrito por, no mínimo, de 5% do eleitorado do município. Artigo 208. Na implantação e na operação de atividades efetivas, ou potencialmente poluidoras, é obrigatória a adoção de sistemas, que garantam a proteção do meio ambiente. Artigo 209. Ficam proibidas, no território do município. Inciso 1º. A instalação ou funcionamento de reatores nucleares, usinas de recuperação e depósito de resíduos nucleares. Inciso 2º. A produção, comercialização e utilização de produtos que contenham cloro, flúor, carbono ou qualquer outra substância, que contribua para a destruição da camada de ozônio. Inciso 3º. A comercialização de substâncias carcinogênicas, mutagênicas e esteralogênicas. Inciso 4º. A estocagem, circulação e comércio de alimentos ou insumos oriundos de áreas contaminadas. Inciso 5º. O lançamento de esgotos sanitários, industriais ou domésticos in natura, em qualquer corpo de água. Inciso 6º. A divulgação, pelos órgãos da administração municipal, direta, indireta e funcional, de propaganda de agrotóxico, biocidas e afins. Inciso 7º. A propaganda de agrotóxicos, biocidas e afins em órgãos de imprensa não especializada no setor agrícola. Inciso 8º. A disposição e o transporte de rejeitos provenientes de usinas, que operem com reator nuclear. Inciso 9º. A caça profissional, amadora e esportiva. Inciso 10. A instalação de reatores nucleares, exceto aqueles que possuem finalidades estritamente científica e/ou terapêutica. Inciso 11. A fixação de normas para guarda, uso e disposição final de rejeitos, subprodutos e todo e qualquer material radioativo. Artigo 210.
As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão aos infratores, pessoas físicas ou jurídicas, na forma da lei, as sanções administrativas, com a aplicação de multas diárias e progressivas nos casos de continuidade de infração ou reincidências, nelas incluídas a redução do nível de atividade, a interdição e a demolição, independentemente da obrigação de restaurar os danos causados. Artigo 211. O direito ao ambiente saudável inclui o ambiente de trabalho, ficando o município obrigado a garantir e proteger o trabalhador contra toda e qualquer condição nociva à saúde física e mental. Artigo 212. O órgão de controle e política ambiental do município definirá política para controle da poluição visual, incluindo a criação de área de proteção visual. Artigo 213. É proibida a importação de resíduos tóxicos nacionais ou estrangeiros, para serem armazenados, processados ou eliminados no município. Artigo 214. O poder público municipal deverá reduzir ao máximo a aquisição e utilização de material não reciclável e não biodegradável. Parágrafo único. O poder público é responsável pela educação e informação à população, entidades privadas e estabelecimentos quanto aos materiais não recicláveis e não biodegradáveis de forma a reduzir o uso dos mesmos. Artigo 215. O poder público deverá: inciso 1º, estimular a implantação de medidas e uso de tecnologias que venham minimizar os impactos decorrentes de emissão de poluentes de veículos automotores. Inciso 2º. Incentivar e promover a implantação do uso de fontes alternativas aos derivados líquidos de petróleo, nos transportes coletivos do município. Inciso 3º. Promover a implantação de medidas corretivas e preventivas, e o uso de tecnologias para a recuperação das lagoas urbanas. Inciso 4º. Apoiar ações de gerenciamento das bacias hidrográficas do município, cabendo à entidade responsável pelo saneamento básico, definir os mananciais de interesse para o abastecimento público de água. Inciso 5º. Estimular a adoção de medidas tecnológicas de pavimentação, alternativas ao sistema de capeamento asfáltico da região urbana do município, como forma de garantir menor impacto à impermeabilização do solo. Artigo 216. O Serviço Público de Coleta de Lixo deverá priorizar a separação de matérias-primas reutilizáveis, em detrimento de apenas depositar o lixo. Parágrafo 1º. Os resíduos recicláveis devem ser acondicionados de maneira que possam ser reintroduzidos no ciclo do sistema ecológico, sem provocarem desequilíbrio ou prejuízos. Parágrafo 2º. Resíduos não recicláveis devem ser acondicionados de maneira a minimizar, ao máximo, o impacto ambiental. Parágrafo 3º. Resíduos orgânicos devem ser transformados em adubo composto e colocados à disposição da agricultura, para conservar um circuito nutritivo, tendo em conta, porém, que este adubo composto não esteja poluído por substância tóxica. Artigo 217. Constitui patrimônio ambiental do município. Inciso 1º. Complexo lagunar do município de Linhares. Inciso 2º. Reserva biológica de Comboios. Inciso 3º. Reserva florestal de Goitacazes. Inciso 4º. Reserva florestal de Rancho Alto. Inciso 5º. Reserva florestal de Soretama. Inciso 6º. Região litorânea do município. Artigo 218. O patrimônio físico e cultural, de que trata o artigo anterior, integrará o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo, visando a conservação, preservação ou reabilitação de suas características, considerando a sua sensibilidade aos impactos ambientais, no processo de desenvolvimento do município. Parágrafo 1º.
Serão considerados como unidade de conservação as lagoas e rios existentes dentro do perímetro urbano do município. Parágrafo 2º. Será declarada como área de proteção ambiental toda a região litorânea do município. Artigo 219. O município deverá implantar e manter área verde, de preservação permanente, em proporção nunca inferior a 12 metros quadrados por habitantes, no perímetro urbano. Capítulo 4. Da família, da criança, do adolescente, do idoso e da pessoa portadora de deficiência. Artigo 220. A família, base da sociedade, terá a proteção especial do poder público. Artigo 221. O poder público municipal tem o dever de amparar a criança, o adolescente, o portador de deficiência e o idoso, e de assegurar-lhes, nos limites de sua competência, os direitos garantidos pelas Constituições Federal, Estadual e por esta lei orgânica. Artigo 222. Compete ao município, com a assistência técnica e financeira do Estado e da União. Inciso 1º. Promover programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e da gestante. Inciso 2º. Criar programas de atendimento especializado para os portadores de deficiência, bem como sua integração social, mediante treinamento para o trabalho e a facilitação de acesso aos bens e serviços coletivos. Inciso 3º. Estimular o acolhimento de criança ou adolescente, órfão ou abandonado, sob forma de guarda, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei. Inciso 4º. Criar programas de prevenção e atendimento especializado à criança e ao adolescente dependente de entorpecentes, drogas e afins. Inciso 5º. Amparar pessoas idosas, assegurando a sua participação nas comunidades, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Inciso 6º. Apoiar e incentivar, técnica e financeiramente, nos termos da lei, as entidades beneficentes e de assistência social, que tenham por finalidade assistir a criança, ao adolescente, à pessoa idosa e ao portador de deficiência. Parágrafo único. Dar prioridade aos portadores de deficiência física e de limitação sensorial, assim como às pessoas idosas, para exercer o comércio eventual ou ambulante no município. Artigo 223. O município aplicará um percentual dos recursos públicos destinados à saúde, na assistência materna infantil. Artigo 224. A lei disporá sobre a exigência de construção e adaptação dos logradouros, edifícios de uso público, e dos veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência física ou sensorial. Parágrafo único. A concessão e a permissão de serviço de transporte coletivo somente será deferida pelo poder público a empresas cujos veículos sejam adaptados ao livre acesso da pessoa portadora de deficiência, conforme dispuser a lei.